O terceiro ponto aqui, o terceiro princípio, é que nós somos chamados para julgar os de dentro. Veja o verso 12 e 13. Pois com que direito haveria eu de julgar os de fora? Porque Paulo disse assim, eu não estou dizendo que vocês não vão comer com as pessoas do mundo. E aqui ele diz, eu não tenho direito de julgar essas pessoas. Elas não estão debaixo da minha jurisdição. Elas nem crentes são, elas nem creem em Jesus Cristo, não estão debaixo da igreja. Eu não tenho como exercer nenhuma autoridade ou disciplina sobre elas. Né? Com que direito eu vou julgar os de fora? Não tenho direito nenhum. O cara nem crente é um ímpio. O problema dele não é tanta impiedade, o problema dele é que ele não crê em Jesus Cristo. Eu não tenho jurisdição sobre ele. Com que direito eu vou julgar os de fora? Mas será que vocês não devem julgar os de dentro? Aquele tipo de pergunta que a resposta é sim, nós devemos julgar os de dentro. E aqui então, uma resposta para os irmãozinhos adeptos do não julgueis. É bem, irmão? Escute direitinho o que Paulo está dizendo. Paulo está mandando julgar os irmãos, sim. Está mandando. O julgamento que a Bíblia proíbe é o julgamento hipócrita. Por que você vê o cisco no olho do seu irmão e não vê a trave no seu olho? Tire a trave do seu olho e aí você vai ver o cisco no olho do seu irmão. Então Jesus não está proibindo que eu veja o cisco no olho do meu irmão. Ele está proibindo que eu faça isso sem antes tirar a tora que está no meu olho. Então o que a Bíblia proíbe é o julgamento hipócrita. Esse texto é usado muito fora de contexto. Porque quando aparecem casos na igreja de gente que está vivendo em pecado, gente que precisa ser corrigida e tudo mais, e já aparece a turma do não julgueis. Não julgueis, não julgueis, não julgueis. Mas como não julgueis? Como é que eu vou obedecer essa ordem aqui da Bíblia de expulsar o malfeitor, de manter a pureza da igreja? É claro que tem que ter um julgamento. E o julgamento aqui não é do coração, nós já vimos isso, né? Quando nós chegamos em 1 Coríntios capítulo 4, Paulo diz que Deus é quem julga as intenções do coração, mas os atos externos, eles estão sujeitos a serem julgados. Se você está saindo com a mulher do seu irmão, você está traindo, né? A mulher está traindo o marido com o irmão na igreja, né? Então, não julgueis. Mas como não julgueis? Se fosse com a sua, você não estava dizendo isso, né? Com certeza. Né? Quando é do outro, você diz, não julgueis. Né? Claro que tem que julgar. Atos externos, o fórum externo, o comportamento errado contra a palavra de Deus. A igreja, usando os seus mecanismos, porque aí vai variar de igreja para igreja, tem igreja que tem conselho, tem igreja que tem consistório, tem igreja que tem presbitério, tem igreja que tem o pastor que faz isso. Já dei minha opinião aqui de que acho que isso não deveria ficar na mão de uma pessoa só, mas sempre um colegiado para tratar de questões de disciplina. Qualquer que seja a situação, mas a igreja tem que tomar uma posição para dizer, nós não concordamos com esse tipo de coisa. Isso não faz parte do Evangelho de Cristo. Não faz parte do Evangelho de Cristo. Será que vocês não devem julgar os de dentro? Verso 13, e os de fora Deus julgará. Vai chegar um momento em que Deus vai submetê-los a julgamento. Eles estão debaixo da jurisdição de Deus, mas não da igreja. Não da igreja. O que a igreja tem que fazer com eles é evangelizar. Pregar o evangelho para eles, chamá-los ao arrependimento, oferecer o perdão. Mas o juízo compete a Deus para o mundo. Mas na igreja nós somos chamados a julgar. Tratar esses casos de pecado, porque nós nos tornamos membros da igreja voluntariamente. Você veio porque quis, você se tornou membro porque quis, você se submeteu voluntariamente aos ditames, às regras, às normas, os princípios bíblicos, e agora você tem que responder por isso. Você tem que responder e se responsabilizar por aquilo que você declarou. Quando você foi batizado, quando você fez sua profissão de fé, quando você, diante de todo mundo, declarou que de fato era um cristão e queria viver para a glória de Deus. A conclusão de Paulo está no final do verso 13. Expulsem o malfeitor do meio de vocês. Paulo está tão brabo que nem chama ele mais de irmão, né? Já chama de malfeitor. Expulsem o malfeitor do meio de vocês. Ou seja, esse homem, ele não deveria mais ter acesso. Não é que ele não poderia participar dos cultos, mas ele não era mais considerado como irmão e, portanto, ele não poderia participar dos ágapes, das festas, da comida junta, do comer junto e, consequentemente, da ceia do Senhor. Qual era o propósito de tudo isso? O que Paulo quer fazer? Por que ele parece tão ansioso e zeloso de fazer com que isso seja concretizado o mais rápido possível? Primeiro, porque isso era algo público.
Todo mundo estava sabendo desse caso de imoralidade na igreja de Corinto, inclusive em outras igrejas. Segundo, já não era a primeira vez. Paulo já tinha escrito uma carta dizendo: vocês não podem se associar com gente desse tipo, gente que vive no pecado, se diz cristão, mas vive uma vida no pecado. Portanto, era uma igreja que era reincidente. Daí, Paulo trata essa questão com tanto rigor. Terceiro, porque um pouco de fermento, ele leveda a massa toda. E isso não só na vida da comunidade, mas na sua vida, meu irmão. Na sua vida, minha irmã. Pecado que você deixa, que você não trata, e que você vai adiando, que você vai procrastinando, que você vai se acomodando, racionalizando, cedo ou tarde ele vai contaminar sua consciência, ele vai enfraquecer suas defesas morais, e daqui a pouco você vai ver se tolerando muito mais coisa. Você vai ver você tolerando coisas que um dia você nunca pensou que haveria de tolerar como cristão. Então tem que ser resolvido logo, na raiz, tem que ser resolvido com radicalidade. Expulse o malfeitor do seu coração. Não admita, não abrigue, não encoraje, fuja, não dê oportunidade para que não aconteça coisa pior. É com esse tipo de gente que vocês não devem se associar. Como eu disse, o segundo ponto de Paulo aqui, o primeiro foi baseado na festa da Páscoa. O segundo foi na necessidade de uma separação legítima, não do mundo, num certo sentido, mas de pessoas que dentro da igreja vivem de acordo com o mundo. Com esses, nós não deveríamos ter sociedade alguma. Vejam o que Paulo diz aqui: com esses, nem mesmo comam com alguém assim. É porque a gente hoje, a nossa sociedade é muito diferente da sociedade oriental e a gente não percebe o peso do que a gente está dizendo assim. Mas naquela época, comer com os irmãos era sinal de comunhão, de fraternidade e de aceitação. Uma das primeiras instituições da igreja apostólica foi a chamada festa do ágape, ou a festa do amor. Os cristãos se reuniram, está lá no livro de Atos, capítulo 2, diz que quando eles converteram, aquela multidão se converteram no dia de Pentecostes, eles partiam pão juntos, estavam todo dia na casa uns dos outros, comiam juntos com alegria. Então, criou-se a chamada festa do ágape. Todo domingo, primeiro dia da semana, os cristãos de uma determinada localidade se juntavam, eles traziam comida de casa e eles comiam junto, tinham uma refeição em comum, e no meio dessa refeição eles partiam pão e bebiam o cálice. Eles celebravam a ceia no meio da festa do ágape. Paulo vai falar disso aqui no capítulo 11. Você já se perguntou? É porque a gente fica com essa mentalidade, né? A gente está acostumado de ceia, ceia assim, a gente pega um pedacinho de pão, um pouquinho de vinho e tal. E aí a gente fica perguntando, mas como é que Paulo está dizendo assim? Que quando vocês se reúnem para celebrar a ceia, tem gente que fica bêbado. Mas que cálicezinho poderoso, não é? Tem gente que fica bêbado, mas é porque a ceia era celebrada na festa do ágape, onde havia o vinho, onde havia comida. Lá mesmo em 1 Coríntios 11, Paulo diz, quando vocês vão participar, tem gente que come na frente do outro, gente que fica empaturrada, vocês não têm casa onde comer, a gente fica pensando, mas como é que faz sentido um pedacinho de pão? Mas não era, é que era comida mesmo, né? Era uma grande refeição, onde os membros daquela igreja local participavam, e ali eles celebravam a Cristo, celebravam a ceia do Senhor e estavam juntos e compartilhavam. Inclusive era uma oportunidade para os irmãos pobres da igreja, pelo menos ter uma refeição decente durante a semana. Esperava a festa do ágape. Essa festa acabou sendo abusada, teve muitos abusos cometidos, a ponto de que no século II ela já estava proibida na igreja cristã. E é por isso que a gente não tem. A gente celebra a ceia como sendo um evento separado. Mas no início era na festa do ágape. Era na festa do ágape. Então, quando Paulo diz aqui, com esse tal, nem ainda com mais, quer dizer o seguinte, ele não pode nem participar dos ágapes de vocês. Quando vocês se reúnem para comer aos domingos, para celebrar a Cristo, celebrar a ceia do Senhor, ele não pode estar presente, equivale a dizer, ele não pode participar da ceia do Senhor. Com esse, nem comam. Nem comam. Alguns acham que era extensivo, inclusive, a receber em casa, né? Receber essa pessoa em casa, individualmente. Você abrir sua casa para receber esse cidadão, para você ter uma comunhão com ele. Eu não vejo que o texto está proibindo isso aqui. Eu estou entendendo que a proibição aqui é a ceia
é a comida religiosa, é a comida, aquele momento espiritual, quando a igreja se reunia para comer juntas, símbolo de comunhão, para partir o pão, tomar o cálice. Ele estava excluído disso aí. É isso que Paulo diz, ele tem que ser excluído disso aí, ele não pode participar dessa festa, que é a festa, que é a Páscoa de vocês, não é? O ágape era a Páscoa do cristão, vocês não deviam permitir que ele fizesse isso.